E aí galera, aqui quem tá falando é o Anas, canal Anas Tenório, sejam todos bem-vindos. Galera, já vi de bate-papo, então não esquece de deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever aqui no canal se não é inscrito. E galera, vamos para o vídeo aí, que vamos falar do primeiro episódio da segunda temporada de Attack on Titan. Então, bora lá. O episódio começa com um resumo aí da primeira temporada, falando que os humanos tiveram aí 100 anos de paz e que depois descobriram que tinha titãs infiltrados dentro aí das muralhas, ok? E falou tudo isso aí e depois cortou aí para uma parte que a gente viu algo bem interessante e, velho, vai dar muita merda, que aí tem um titã literalmente dentro de uma muralha. Cara, não sei porquê, mas tem um titã lá. E chega o Pastor Nick e fala que o titã tem que ficar longe do sol, que ele não pode ver o sol. E aí corta pra a abertura com animação muito boa, com a música também muito boa, que começa tranquila e depois sobe com tudo. Ficou bem legal isso aí que eles fizeram na abertura. E na abertura também a gente vê aquele monstro que a gente viu no teaser, né? É um monstro aí que ele parece um macaco, é bem diferente dos outros titãs, né? E aí mostra ele com mais outros, né? Um tubarão, outros bagulho assim, entendeu? Eu não sei porquê, mas mostra isso aí. Será que teremos outros titãs diferentes, né? Teve esse macaco, pode ter um tubarão lá, os que apareceu lá, né? Será que vai ter? Não sei. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. E aí, voltamos aí para o episódio. E o pessoal tá tentando encobrir as lutas que tiveram contra titãs, cara. Então tá tendo um negócio bem estranho. Primeiro esse Pastor Nick, titã na muralha, luta de titã que tá sendo encoberta, né? Não tá sendo falada pra sociedade, e o pessoal que morreu, e o negócio tá complicado. E aí ela pede para o pastor falar, mas ele ignora, o Nick ignora ela e fala para descer ele até lá embaixo para falar com o pessoal, e não sei o que lá, queria fazer, né? Ia fazer uma reza braba, não sei o que ele ia fazer ali, né? Mas aí ela pega ele pelo colarinho, coloca ele no cantinho, você quer descer? Então você desce agora, toma. E deixou ele quase caindo lá, e ela falou: eu não estou pedindo, eu estou mandando para que você fale. Mas o carinha não quis falar, não quis falar nada e falou que poderia jogar ele, que a missão dele seria cumprida, e começou a falar asneira lá. Mas essa asneira aí deve ter alguma coisa de profundidade, porque ele era um dos caras aí, não sei quantos sabiam que a muralha era feita de titãs, né? Tinha titãs dentro das muralhas, e ele era um cara que sabia disso, e talvez tenha algo muito estranho com essa seita, algo que eles têm aí, e eles devem saber de bastante coisa, ou até eles fizeram isso, quem sabe, né? Comenta aqui embaixo sobre isto, né? Mas aí ela joga ele de volta e ela fala que faz bastante tempo que ela não sente essa emoção, né? Desde a época que ela saiu pela primeira vez das muralhas, e logo após disso ela pergunta para ele se todas as muralhas ali, né, são feitas de titãs. E cara, eu tenho quase certeza que todas as muralhas são feitas de titã naquele lugar. Não teve o retorno dele, mas cara, nem precisa responder. Eu acho que todas as muralhas têm titãs ali. Cara, essa temporada vai ser complicada, vai ter muita treta, vai ser osso, nego, vai ser osso. E logo depois temos um corte aí para o pessoal que estaria fazendo escolta, não sei como é que fala, estaria de vigia, né? E eles estão ali entediados, querendo ir para suas casas, né? Um fala que é no sul, outro fala que é logo ali. E aí a menininha deita a cabeça dela na mesa e ela escuta titãs, passos de titãs vindo. E nisso já corta aí pro cara lá longe vendo, tem um grupo de titãs grande vindo, e aí ele já alerta todo mundo e a menina vai avisar eles aí que estão vindo titãs e que eles não têm tempo de colocar a fara das coisas e que eles têm que vazar com os cavalos logo dali, e depois eles se dispersam em 4 grupos para não bater de frente com os titãs, certo? E algo que o cara fala que é interessante é que o pessoal que estava fazendo escolta dentro da muralha estava todo trajado. Lembra que eu falei anteriormente que eles estão encobrindo titãs, morte de titãs, morte de humanos? Então, isso quer dizer que está acontecendo isso dentro das muralhas aí também. E, cara, é complicado. E eles que estão fazendo a vigia não estavam com a sua farda ali, né? E isso é bem estranho, né? Você tem que estar pronto para
qualquer coisa que venha acontecer. E ali no caso eles não estavam prontos, né? E isso foi meio estranho que aconteceu aí também. E depois disso aí, quando eles começam a se sair cada um para um canto ali, né? E eles começam a falar, oh, alguém conhece a área, a menina fala que conhece uma parte da área, e o menino fala que conhece a área do sul. E esse menino aí, que é o Colin, ele pede para, depois que levar o pessoal para essa área, para a vila mais próxima, que ele possa ver, né, os familiares dele, né? Que ele tá meio que em estado de choque ali. E aí, fica tudo certo, divide as equipes. E começa. Mas nessa, depois de começar, do nada, os titãs começam a correr, cara. Que nem louco. Não sei por que os meninos apertou o botão de correr ali, saiu correndo que nem louco. E aí, o Michi, né? Michi, não sei a pronúncia correta, ele fala pro colega dele assumir a posição, né, no comando, que ele vai lá. E aí o pessoal já fala, ele vai servir de isca, o que vai acontecer? E ele fala, tenha fé nele que ele vai voltar. Ele só perde para o Capitão Levi, então ele é o segundo melhor aí, podemos dizer assim. E o cara vai peitar os titãs sozinho. O bicho tem coragem, como diria no meme, né? E aí, depois, né, temos uma cena de batalhas. E aí depois corta para o Eren dormindo, é meio como se fosse como se fosse um flashback, né? E aí o Eren acorda, né? E daqui a pouco já chega o colega do Eren já metendo louco, já o pessoal correr, que deu ruim, que romperam a muralha Rose, eu acho que é isso, né? E aí ele se arruma para ir embora. E aí já é chamado depois, né, o Levi, né? Já é convocado aí também. Então vai ser uma batalha enorme. Já convocou geral. E essa deve ser a última batalha ou a batalha mais importante dos humanos, né? Como foi dito no episódio, em uma cena que eu não lembro certo. Foi na cena que eles estão cavalgando. E a menina fala que essa é a mais importante batalha que a humanidade já teve. E aí a gente tem o Michel batalhando contra os titãs, e aí ele fala que ficou 4 titãs ali, que ele já ganhou bastante tempo, e é bom ele ir embora. Isso acho que foi a pior escolha dele, depois a seguir no episódio, né? Ele chama o seu cavalo, e nisso ele está vendo um bicho que eles chamam, né? Não sabia que eles chamavam desse jeito, mas chama ele de Amolaro, não sei... Anomalo, acho que é isso que eles falam, né? E ele vê aquele monstro grande que não foi para cima dele, né? E que tá andando ali, vagando, whatever, né? Parecendo que ele tá indo pro nada. E aí o cavalo dele começa a chegar. E com isso aí, o bicho pega o cavalo dele, mata o coitado do cavalo. Coitadinho do bicho, não gosta de ver o bichinho morrer. Ele matou o cavalo e tacou o cavalo nele. E ele se desviou ali. Mas aí nessa, um outro titã já pegou ali a perna dele ali, já arregaçou as pernas dele. Aí o titã se abaixa, pede pra... o Anomalo pede pra o titã parar, mas aí ele para por um instante, depois ele volta a comer o cara de novo. E aí ele pega na cabeça do titã e explode a cabeça do titã naquela hora ali, né? E aí ele começa a conversar com o Mikio, né? Falar... né, como se chama essa sua arma, como é que chama esse negócio que você voa. E ele tá em estado de choque, cara. Ele não sabe, ele tá vendo o titã que fala, mas ele não fala de volta, entendeu? E aí ele começa, né, esse diálogo aí, e no final ele fala, eu vou pegar isso aqui para mim. Ele vai lá, e a gente pensa que ele vai pegar tipo o Michi e levar, né, mas não, ele só pega o aparelho dele e leva embora, né. E nessa que ele tá se virando de costas e indo embora, ele pega a sua espada e ele lembra de um discurso que ele fez atrás, que a humanidade só vai perder quando parar de lutar. Enquanto lutar, a humanidade não vai perder, pelo que eu lembro, algo desse gênero. E aí ele começa a berrar, mas aí aconteceu algo que ferrou geral, né? Coitado do cara, mal conhecemos, já morreu. Aí o titã, né, o grandão lá, o Anomalo, né, ele fala para os outros titãs que eles podem se movimentar agora. Então tem uma hierarquia ali, entendeu? E aí eles vão ali e arregaça com o coitado do Michi. E aí acaba o episódio e ainda o titã dando a zoada, né, o Anomalo dando uma zoadinha aí. Primeiro ele falando que, olha, você fala, né, tipo ele lá gritando, morrendo, e depois ele olhando pra invenção dos humanos falando, é uma invenção engenhosa. E aí acaba o episódio. E comenta aí pra gente o que você achou sobre esse episódio aí de Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan. Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!